Uma boa tarde nesse domingo, 11 de julho de 2022. Sou Padre João Maria e passo novamente a pensar um pouquinho sobre a nossa conjuntura. Nas últimas semanas, assistimos a um crescimento de casos e de mortes pelo coronavírus. A média móvel passou das 200 mortes nos últimos dias e a média de infecções acima de 57 mil, com picos de 393 mortes e 74 mil infecções em alguns dias da semana. Este crescimento dos casos da pandemia nos alertam novamente que manter as precauções sanitárias é aconselhado. As pessoas com um calendário de vacinação atrasado são os mais vulneráveis, mas também pessoas vacinadas podem ser infectadas, apesar dos sintomas e consequências serem de menor gravidade. Lançada em abril deste ano, a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde está em plena construção. É importante, no atual contexto em que vive o Brasil, reafirmar os princípios do Sistema Único de Saúde, a universalidade, a integralidade e a participação da sociedade na sua concepção e controle. Um dos pontos centrais na discussão é a forma de financiamento. As novas regras impostas desde 2019, mas atrasadas por causa da pandemia, afetam diretamente o acesso a recursos pelos municípios e os estados. A União sempre se omitiu em financiar as ações de saúde de forma suficiente e não assumiu a saúde como o direito do cidadão e dever do Estado, como preconiza a nossa Constituição Federal no seu artigo 196. O desespero do Bolsonaro frente às pesquisas eleitorais, mais uma vez, ficou óbvio. Para começar, houve o envio da proposta de emenda constitucional de decreto de decretação do estado de emergência, a PEC das bondades, ou ainda chamada de PEC kamikaze, ou PEC eleitoral. Foi aprovada pelo Senado, sem a realização das costumeiras audiências públicas e sem a instalação de uma comissão especial, regra na alteração da Constituição. Trata-se de uma nova e rebuscada forma de compra de votos. Driblando toda a legislação em vigor, Arthur Lira pretendia que fosse aprovada logo pela Câmara. Uma sessão na Câmara de apenas 1 minuto foi arquitetada, a fim de encurtar o tempo para os deputados fazerem sua análise sobre a criação de benefícios provisórios, que só valeriam por 5 meses, até o final do ano, e até depois das eleições. Um deputado do Partido Progressista pediu vista para análise da proposta. O tempo de dar vista é de 2 sessões plenárias. Daí uma sessão de 1 minuto, e com a presença de apenas 65 deputados dos 513, já acabou com esse tempo. A anexação da PEC a outra proposta já aprovada na Comissão de Cidadania e Justiça, de Constituição e Justiça, fez com que esta comissão não precisasse mais analisá-la e a PEC pudesse ir direto para uma comissão especial. Fazer sessões extraordinárias para que mais rapidamente a Câmara realizasse as sessões regimentalmente necessárias e não fazer nenhuma alteração ao texto já aprovado no Senado, configuraram outras estratégias para acelerar o processo.
Mas o que Lira não esperava aconteceu. Na sessão do dia 7 de julho, onde seria votada a PEC, apenas 303 deputados, em outra votação, seguiram os interesses do governo. E para não correr o risco de rejeição, ou seja, de não alcançar os 308 votos necessários, o presidente da Câmara teve que adiar a votação para a próxima semana, terça-feira. Observa-se que cerca de 60 deputados de partidos aliados do governo, do PL, do PP, da União Brasil e outros, não compareceram à sessão. O ministro do STF, André Mendonça, indicado pelo atual presidente, negou suspender a tramitação da PEC de bondades, após a apresentação de mandato de segurança pelo outro deputado, Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul. As ameaças contra as eleições, com apuração em urnas eletrônicas, continuam pairando sobre o Brasil. O PT entrou no dia 4 de julho com notícia crime contra o general Braga Neto, vice na chapa do capitão. E este convocou os seus ministros a continuar atacando as urnas eletrônicas. Os Estados Unidos poderiam até cortar apoio ao exército brasileiro, caso este interferirem no processo eleitoral e na contagem dos votos. Onde aparece, Lula aglutina dezenas de milhares de pessoas para ouvir e saudá-lo. Neste sábado foi a vez do município de Diadema, no ABC Paulista. Falou sobre orçamento secreto como a maior bandidagem jamais vista. No mesmo instante, o presidente da República, que busca a reeleição, correu atrás de palanque mídia na marcha com Jesus, bradando que os problemas materiais que temos são passageiros. Colocou novamente a liberdade absoluta como a principal condição para a felicidade. Mentiu, dizendo que as questões econômicas do país estavam sendo superadas. Sabemos que o fosso entre pobres e ricos, no entanto, continua se aprofundando. E a FAO, o Fundo pela Agricultura e contra a Fome da ONU, confirmou esta semana que o Brasil voltou ao mapa da fome. É vergonhoso que o Brasil, que produz alimentos que poderiam saciar mais de 1 bilhão de pessoas, não consegue nem ou não quer que seus 230 milhões de habitantes tenham 3 refeições por dia. O número de famílias com dívidas também aumentou muito. São quase 8 em cada 10 lares. E muitos não conseguem pagar suas contas em dia. Não tem perspectiva de melhora. Pelo contrário, a aprovação da medida provisória 1006 de 2020 da Presidência da República pela Câmara no dia 30 de junho é uma verdadeira armadilha. A nova regra amplia o valor que pode ser emprestado de 35% para 40% do que a pessoa recebe em empréstimo consignado. É uma grande vantagem para os bancos. Eles cobram entre 1,17% e 1,73% de juros por mês, dependendo de qual banco. Juros cobrados em setembro do ano passado. Não há risco para o banco, porque tira diretamente do salário do benefício, do BPC, benefício continuada, aposentadoria ou pensão, e agora também do Auxílio Brasil.
A pessoa que até o final do ano recebe seus R$ 600 e tem a infelicidade de contrair um empréstimo consignado, pagará também depois do encerramento de sua conta, caso o empréstimo não for pago ainda. Além de fraudes, os clientes podem sofrer assédio dos bancos, que não correm nenhum perigo de não receber seu dinheiro de volta e com juros. Terminando o recebimento do salário ou do benefício, fica a dívida. O orçamento secreto já foi caracterizado como instrumento eleitoral. O relator da Comissão do Orçamento pode distribuir dinheiro a municípios que são interessantes para o apoio eleitoral a candidatos que apoiam a chapa do capitão. No Maranhão, escândalos de desvios diversos deste orçamento secreto para serem usados na saúde. A denúncia é da revista Piauí, desta semana, e envolvem cerca de 30 municípios brasileiros e nada menos do que 23 no estado do Maranhão. Tem um município que contabilizou quase 4 atendimentos especializados por habitante durante um ano em 2020. Santa Quitéria do Maranhão, com 25 mil habitantes, por exemplo, teria realizado 3.101 testes de HIV. Mas toda a cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes, fez só 2.900 testes. Em Igarapé Grande, todos os seus habitantes teriam se consultado 34 vezes durante o ano. Pelo menos foi este o gasto financeiro com verbas de orçamento secreto que a prefeitura contabilizou. Vale a pena ler a matéria toda na revista do Piauí. O presidente, durante seu mandato, já nomeou 2 ministros da Alta Corte, Nunes Marques e André Mendonça, que fazem negativamente a diferença na Suprema Corte. Ele gostaria de trocar ainda mais 2 outros ministros que já estão com 73 anos de idade, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Isso está numa proposta de emenda constitucional, de diminuir a idade de 75 para 70 anos. Uma nova proposta de emenda constitucional, no entanto, altera o mandato dos ministros, que teria um limite de apenas 9 anos. Não seria mais um cargo vitalício, até os atuais 75 anos, ou de 70 anos, como quer a PEC anterior, a 159 de 2019, que já foi aprovada na CCJ da Câmara. A nova proposta limita ainda a atuação da Suprema Corte. Ela foi apresentada no Congresso no dia 28 de junho e está na fase de coleta de assinaturas. É do deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, a partir do capitão, que apresentou esta nova PEC. A gente vê que o Poder Executivo do Bolsonaro está diretamente enfrentando também o Supremo Tribunal Federal. Uma boa semana para todos e todas.